Com uma população de 4,3 milhões de pessoas e uma extensão territorial de 75,5 mil quilômetros quadrados, o Panamá é o país mais meridional da América Central. Situado exatamente no meio de todo o continente americano, no istmo que liga as Américas do Norte e do Sul, o país ainda faz fronteira com a Costa Rica, Colômbia, Caribe e o Oceano Pacífico ao sul. A população do país, cuja capital se chama Cidade do Panamá, é formada por uma maioria de mestiços de índios e europeus, devido sua história de descobrimento e expansão territorial e também aos momentos em que ele estava sendo dominado pela Espanha ou pela Colômbia. O setor mais importante desse país, bastante famoso por sua localização significativa, é o de serviços, que abrange desde atividades financeiras e as rendas obtidas pela Zona de Livre Comércio de Colón, até o registro de navios mercantes e a exploração de utilização de passagens deles pelo altamente importante Canal do Panamá. Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães e você agora está no documentário sobre o Canal do Panamá. O famoso Canal do Panamá é um canal artificial para passagens de navios de grande e médio porte. Lembrando-os da necessidade de terem que contornar todo o continente para conseguirem atingir seus objetivos. Por ele, passam anualmente mais de 15 mil navios em viagens que podem durar, dependendo de seu tamanho, a quantidade de carga entre 8 a 30 horas. Possuindo 85 quilômetros de extensão, esse canal que atravessa o continente americano liga ao Oceano Atlântico, através do Mar do Caribe, ao Oceano Pacífico, atravessando o Istmo do Panamá, que é a travessia-chave para o comércio marítimo internacional e também para todo o desenvolvimento mundial desde os últimos 100 anos. Essa megaconstrução de importância mundial passou por diversas lideranças e por diversos problemas para poder ser construída. Desde doenças e acidentes terríveis que levaram a vida de milhares de trabalhadores, até muitas questões políticas que envolveram principalmente Espanha, França e os Estados Unidos. O Canal do Panamá é, sem dúvida, uma das mais impressionantes criações da engenharia moderna de todos os tempos. O impressionante Canal do Panamá fica localizado no centro do continente americano. Na verdade, sua importância foi tão grande que foi ele quem, de certa forma, permitiu que o Panamá viesse a existir oficialmente. O canal que atravessa o tão cobiçado Istmo do Panamá possui aproximadamente 84 quilômetros de extensão, cerca de 90 metros de largura e algumas áreas que chegam a 26 quilômetros de profundidade. A importância da construção de tal projeto foi imensa. Há muito já se visava a construção de tal monumento. Relatos mostram que quase 500 anos atrás já se havia um interesse em tal obra, porém não havia organização, fundos ou melhor, tecnologia o suficiente para projetar uma obra de tamanha escala. Afinal, não seria apenas um pequeno lago no meio de um lugar qualquer, mas sim uma importante construção centralizada que iria separar em dois o segundo maior continente em questão de extensão territorial. Quando o Canal do Panamá ficou pronto, o reconhecimento de sua grandeza e de sua engenharia impressionante foram suficientes para que ela fosse considerado como uma das maiores obras de engenharia do mundo. Bom, então o que leva uma obra, uma grandiosa obra, a se tornar uma das grandes obras de engenharia ao redor do mundo? Primeiro é a questão de complexidade do projeto. O Canal do Panamá, além de ele possuir então uma diferença de cota entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, que dá uma diferença em torno de 24 centímetros, o Oceano Atlântico sendo mais baixo então do que o Pacífico, que fica com a cota ali de 26 metros acima do nível do mar. Então por isso foi desenvolvido ali então um total de 6 eclusas. 3 no sentido de você passar do Oceano Atlântico ao Pacífico e 3 do Pacífico ao Atlântico, para viabilizar então toda essa situação de você passar de um para o outro. Que depois de todo o processo que foi feito, as dificuldades enfrentadas,
toda a complexidade do projeto. Então, isso que leva uma obra a se destacar a nível mundial. Anteriormente, sob o domínio da Colômbia, mas que ao receber o auxílio militar e financeiro dos Estados Unidos, a região que se tornou o alvo de todos os outros países do mundo conseguiu conquistar sua independência e assim foi oficialmente reconhecida como uma verdadeira nação, a República do Panamá. Mas não pense que os Estados Unidos foram contra o governo local colombiano e apoiaram a revolta panamenha somente por camaradagem. Pelo contrário, os Estados Unidos objetivavam o controle e a conclusão das obras daquela que seria possivelmente a maior vantagem estratégica e comercial de todos os tempos, a passagem do Canal do Panamá. Mas antes da nação do Tio Sam entrar na disputa, é válido saber que a obra mesmo só veio a começar em meados dos anos de 1800, mas devido a problemas de gerenciamento, segurança nas obras, doenças devastadoras como febre amarela e malária, e ao despreparo quanto ao necessário de conhecimento sobre a geografia da área que seria construída, como relevos, montanhas, grandes rios, florestas e matas tropicais, só veio a ser concluída no século seguinte. A França foi a primeira que começou a construir o canal em 1880, mas teve que parar devido a problemas financeiros, desconhecimento do desafio e pela alta taxa de mortalidade de trabalhadores por doenças tropicais, as quais os europeus estavam praticamente desprotegidos por estar em ambiente totalmente novo. Com a falha e retirada dos franceses, os Estados Unidos assumiram o projeto em 1904 e levaram uma década para construir o canal, que foi inaugurado oficialmente em 15 de agosto de 1914, quase 110 anos atrás. Esse foi com certeza um dos maiores e mais difíceis projetos da engenharia já realizados. Então, em quanto tempo levariam então os profissionais a fazer essa mesma obra do Canal do Panamá, feita há quase 100 anos atualmente? Se for comparar, o primeiro Canal do Panamá, ali, a primeira passagem, levou praticamente mais de 34 anos para ser feita toda a sua execução e demandou ali cerca de 75 mil trabalhadores para a sua execução. Agora foi feita então a duplicação do Canal do Panamá nos últimos anos. A obra começou em 2007 e terminou em 2016. Demandou cerca de 40 mil trabalhadores, ou seja, demorou 9 anos para você fazer essa mesma obra. O Canal do Panamá reduziu muito o tempo de viagem para cruzar os oceanos Atlânticos e o Pacífico de navio, o que permitiu evitar a longa e perigosa rota do Cabo Ron, o ponto mais ao sul da América do Sul. Permitiu se esgueirar da passagem de Drake, conhecida por ser uma das áreas que possuem as piores condições meteorológicas do mundo, e também do Estreito de Magalhães, até então a maior e mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Essa se tornou a passagem mais curta, mais rápida e mais segura que os navios mercantes e outros cruzeiros puderam utilizar para chegar à costa oeste dos Estados Unidos e também aos países banhados pelo Pacífico, permitindo assim que as economias de diferentes regiões e de todo o globo se tornassem mais integradas à economia mundial. Eu acredito que vai haver outras duplicações, pode ser em vários outros tipos de canais já existentes. No canal de Suez já foi feita duplicação, no canal do Panamá foi feita duplicação, e eu acredito que vai ocorrer nos próximos anos a multiplicação de outras vias ali nesses mesmos canais. Mas acredito que a existência de outros, na minha opinião, acredito que não haveria a necessidade. Pode ser que surjam então rotas comerciais terrestres que possam cumprir fazer uma mesma função do Canal do Panamá. Mas voltando ao início, a ideia de cavar uma passagem de água pelo istmo do Panamá para unir os oceanos Atlântico e Pacífico ganhou muita força no início do século XVI, quando Vasco Nunes de Balboa, um dos maiores exploradores e fidalgos espanhóis, atravessou pessoalmente o istmo do Panamá em 1513 e descobriu que havia apenas uma estreita faixa de terra que separava os dois oceanos. Movido pelas ideias e pela influência do explorador,
o Sacro Imperador Romano Carlos V, que também era Carlos I da Espanha, iniciou um movimento para construir uma passagem pelo istmo do Panamá em função de aumentar a soberania do país. Até mesmo Thomas Jefferson, até então um embaixador na França, mas que um dia chegaria a se tornar o terceiro presidente dos Estados Unidos, sugeriu em 1788 que os espanhóis seguissem em frente com a ideia e construíssem o canal, já que controlavam as colônias onde ele seria construído. Ele disse que esta seria uma das rotas menos traiçoeira para navios do que contornar o ponto sul da América do Sul e que correntes oceânicas tropicais iriam naturalmente alargar o canal após a construção. Animado com a ideia, foi dada a permissão para fazer os primeiros esquemas e estudar todas as possibilidades. Mas quando o mapeamento foi concluído, foi considerado que seria impossível alguém conseguir tal feito naquele século. Então, muito tempo essa ideia foi deixada de lado. Mas vez ou outra, era mencionada por outras nações que buscavam aumentar suas influências, como a Escócia, por exemplo. Mas terminando o domínio espanhol, o país seguiu ligado à Colômbia, como parte de Gran Colômbia, que reunia ainda a Venezuela e Equador. E sendo assim, todas as decisões foram então digeridas ao governo colombiano. Em 1878, o francês Ferdinand de Lesseps, construtor renomado e que ganhou fama por terminar a obra do Canal de Suez, estava muito empolgado com o sucesso anterior e, tendo ouvido falar nos planos que existiria no continente recém-descoberto, conseguiu a permissão do governo da Colômbia, a quem a região pertencia à época, autorizando a sua campanha a iniciar as obras de abertura do canal, e assim ele o fez. O projeto de Ferdinand constituía-se na abertura de um canal ao nível do mar, assim como ele havia feito no Canal de Suez. Entretanto, na prática, os seus engenheiros nunca conseguiram uma solução prática para o problema, pois a geografia da América Central era muito diferente daquela que ele enfrentou na divisa entre a Ásia e o Oriente Médio. 2 anos depois da permissão, e com base na experiência de Ferdinand no Canal de Suez, as obras finalmente se iniciaram. Mas, assim como foi dito, as diferenças de tipo de terreno, relevo e clima se transformaram em desafios consideráveis aos europeus que vieram desesperados. Chuvas torrenciais, enchentes, desmoronamentos e altas taxas de mortes de trabalhadores devido a doenças tropicais, como a malária e a febre amarela, causaram demoras imprevisíveis no projeto original e mais de 5.000 mortes. Além disso tudo, em 1882 um terremoto terrível atingiu a região e destruiu boa parte de tudo que havia sido construído até então. Durante os primeiros 6 anos, e ao longo de 80 quilômetros, 20.000 homens cavavam com paz e muito suor um planalto coberto por mata cerrada, 30 metros acima do nível do mar para chegar ao nível do mar. Muito rapidamente, enormes escavadeiras e caçambas trazidas sobre trilhos vieram para auxiliar os homens que se sacrificaram pela tarefa. Nas 2 bocas, dragas monumentais são especialmente projetadas para cavar mais fundo no fundo do mar. Mas os desastres foram se acumulando. Aluimentos de terrenos, inundações e cheias repentinas de rios arrastaram equipamentos e trabalhadores, obrigando a construir urgentemente de gigantescos canais de desvio ou barragens de retenção. Lesseps já não se encontrava mais em uma boa situação e sabia que não havia mais como continuar com o plano de cavar em linha reta, forçando-os a começar a construir as eclusas, que seriam bem mais baratas e rápidas de serem feitas aqui. Até mesmo Gustavo Eiffel, engenheiro que trouxe ao mundo a famosa Torre Eiffel, foi chamado para trabalhar na obra do Canal do Panamá. Porém, não muito a tempo, pois os fundos para a obra foram cortados e, com a saída dos bancos e outros financiadores, muitos acionistas faliram. O escândalo foi tão terrível que a empresa de Lesseps faliu e nunca mais voltou à obra. Foi então que os Estados Unidos demonstraram seu interesse em um canal ligando os oceanos Atlânticos e Pacífico através do istmo que existe na América Central. Um dos maiores problemas que vieram a ser enfrentados durante o processo de construção do Canal do Panamá lá no início
várias questões. Uma delas, por exemplo, é a questão de deslizamentos de terra, já que era uma obra que envolvia muito a questão de escavação, e naquela época que foi executado não tínhamos tecnologias como existem hoje. Talvez então, se lá no início o Ferdinand de Lesseps tivesse pensado e buscado ideias muito anteriores a de quando ele executou o Canal de Suez e pensado lá na questão do Canal de Briare, que foi muito importante para a França, talvez ele tivesse chegado e conseguido ele mesmo concluir essa questão do Canal do Panamá. Esse interesse em construir um canal aumentou com a descoberta de ouro na Califórnia, que criou um enorme volume de comércio através dos continentes, principalmente por terra, através do então concluído trecho da Ferrovia do Panamá, mas também através das rotas marítimas, com foco nos istmos que poderiam ser muito bem utilizados. Até este momento, os grandes navios mercantes ainda paravam nesses istmos, descarregavam toda a sua mercadoria, que era então transportada por terra, por meio de carroças puxadas por burros e bois ao longo de algumas dezenas de quilômetros até a ferrovia. Tudo isso para então encontrar outro navio que esperava no outro lado. Pegava toda a carga e aí seguia a viagem. Após algumas décadas terem se passado, e sequência de desistência dos franceses, foi então que o 26º presidente americano, Theodore Roosevelt, que estava convencido de que os Estados Unidos podiam terminar o projeto, mexeu seus pauzinhos para conseguir pôr suas mãos no controle desse projeto que prometia muito. Ele reconhecia que o controle estadunidense da passagem do Atlântico ao Pacífico seria uma importância militar e econômica considerável. Então, ao ver a oportunidade, ele fez o que pôde para colocar seu intento em ação. No início de 1903, o Tratado de Rey Heron foi assinado pelos dois países, mas o Senado colombiano não ratificou. Aquilo foi considerado um movimento polêmico e, enquanto isso, Roosevelt deu a entender aos rebeldes panamenhos que se eles se revoltassem contra o governo da Colômbia, que tomava controle daquela nação, a Marinha estadunidense apoiaria a causa da independência panamenha. E não se teve outro resultado. O Panamá acabou por proclamar sua independência em 3 de novembro de 1903. Os panamenhos vitoriosos devolveram o favor a Roosevelt, permitindo aos Estados Unidos o controle da zona do Canal do Panamá em 23 de fevereiro de 1904, por uma bagatela de 10 milhões de dólares iniciais, como previsto no tratado, e de uma renda anual de 250 mil dólares a partir de 1913. O trabalho então recomeça. Para abastecer o canal com água, é escavado o maior corpo de água artificial do mundo até então, o Lago Gatun. Levou 4 anos para que os rios próximos e as chuvas preenchessem o lago de água. Eclusas de grandes dimensões para a frota mercante da época foram instaladas em antecipação de futuros grandes navios de guerra. Mas havia um porém. Grande parte do equipamento francês precisava de reparos, e além disso, as doenças continuavam a se espalhando. Um especialista ferroviário chamado John Stevens assumiu o cargo de engenheiro-chefe em julho de 1905 e imediatamente abordou as questões da força de trabalho, recrutando trabalhadores das Índias Ocidentais. Stevens encomendou novos equipamentos e desenvolveu métodos eficientes para acelerar o trabalho, com o uso de uma lança oscilante para levantar pedaços de trilhos e trem e ajustar a rota do trem para transportar o material escavado. Ele também reconheceu rapidamente as dificuldades impostas pelos deslizamentos de terra e convenceu Roosevelt de que o canal de bloqueio era o melhor para o terreno. Por fim, as 3 eclusas ao longo da rota do canal elevaram os navios de 25 metros acima do nível do mar, até o lago artificial Gatun. Portões ocos e flutuantes também foram construídos, variando em altura de 14 a 24 metros. O sistema de eclusas funciona em 3 etapas, tanto na parte inicial quanto na parte final do percurso. A primeira eclusa, ela abre então as comportas dela, que são em aço maciço. Os navios entram na sua parte interna, se fecham as eclusas e começa então a preencher e a entrar então a água
nessa eclusa, tá? Essas duas primeiras eclusas, eles avançam então 8 metros de altura em cada uma. Então abrem-se as comportas da terceira e última eclusa e o navio vai para essa próxima etapa, onde ele demora então cerca de 12 minutos ali e vai então para mais 10 metros, totalizando então 26 metros de diferença de altura em relação ao nível do mar. O grande projeto começou a chegar ao fim em 1913, quando duas escavadeiras a vapor trabalhando em direções opostas se encontraram no centro de Calumbre-Coute em maio, e algumas semanas depois, o último vertedouro da represa de Gatun foi fechado para permitir que o lago aumentasse a altura toda. Ao todo, cerca de 3,4 milhões de metros cúbicos de concreto foram usados na construção das eclusas e quase 240 milhões de metros cúbicos de rocha e terra foram escavados durante a fase da construção americana. Em 1º de julho de 1914, foi dito que um total de 218.400 quilômetros de material foi escavado durante a era da construção americana. Somado a cerca de 274.320 escavadas pelos franceses, isso daria um total de aproximadamente 492.720 quilômetros de material escavado, somando a extensão e profundidade, é claro. Muitas pessoas, no entanto, morreram construindo o Canal do Panamá. Dos 56 mil trabalhadores empregados entre 1904 e 1913, cerca de 5.600 foram mortos por acidente ou doenças, embora o número real seja provavelmente muito maior, já que os franceses registraram apenas mortes ocorridas em hospitais. Mas estimativas dizem que este número passou de mais de 7 mil. Em 1977, os termos do tratado foram revistos, e em meio a muitos protestos, tumultos e revoltas, o Panamá passou a controlar inteiramente o canal e a ter todos os direitos econômicos a partir de 31 de dezembro de 1999. Como funciona então todo esse canal do Panamá? Ele funciona principalmente então com a força da água, e um dos detalhes muito importantes que vale ressaltar é a questão das diferenças existentes entre um canal mais moderno e o outro um pouco mais antigo. Já começar pelo modelo ali de você fazer a travessia dos navios. O canal antigo ele utiliza então algumas locomotivas nas laterais de cada canal que fazem com que o navio fique de maneira equilibrada, ou seja, nenhum dos lados corre o risco do casco do navio encostar nas paredes de concreto, que daria então um grande prejuízo e poderia vir até a rasgar, vamos dizer assim, o casco do navio. E a partir daí, no novo Canal do Panamá, então, que foi entregue em 2016, houve a diferenciação, é que nesse novo Canal do Panamá não há então essas locomotivas, todo o processo é feito ali com o auxílio de rebocadores. Isso dali também ajudou a modernizar todo esse processo e tornar mais ágil. Outro detalhe muito importante é a questão da água, que foi tratado muito, pensado muito nessa questão na construção dessa duplicação do Canal do Panamá, que a água é o elemento aí mais precioso para que todo esse canal venha a funcionar. Então, para isso foi pensado em meios de se economizar a água, tanto é que chegou a passar de um tempo de uma escassez de chuvas que preocupou então a operação do Canal do Panamá. Se faltar água naquela região, se você acabar com a água, tecnicamente você acaba com o funcionamento de todo o canal. O Canal do Panamá custou aos americanos aproximadamente 375 milhões de dólares, incluindo os 10 milhões de dólares pagos ao Panamá e os 40 bilhões de dólares pagos à empresa francesa. Sua construção constituiu o projeto de construção mais caro da história dos Estados Unidos naquela época. Nenhum outro projeto semelhante até o momento, nem o canal americano, custou menos em dólares do que o estimado Canal do Panamá. Em comparação com este grande canal, podemos pensar de cara no então conhecido Canal de Suez, no Egito. Com certeza, essa é uma das maiores construções semelhantes ao canal que se poderia imaginar. Afinal, foi Ferdinand de Lesseps, uma figura histórica importantíssima quando o assunto é grandes obras da engenharia moderna. Lesseps estava no comando e foi quem concluiu a obra do Canal de Suez. Mas diferente de quando estava na África, aqui na América Central,
Ele encontrou extremas dificuldades que o fizeram ter que abandonar essa grande construção, que poderia pôr seu nome em um pódio cada vez maior, assim como o Canal de Suez. O Canal de Suez atualmente conta com um pouco mais de 193,30 quilômetros de extensão, sendo 109 metros maior que o Canal do Panamá, que possui até então 84 quilômetros. Em resposta aos cerca de 90 metros de largura do canal que permanece no istmo do Panamá, temos 205 metros de largura do Canal de Suez. Mas, quando comparamos as profundidades dos dois canais, vemos que o Canal do Panamá é mais profundo, com 26 metros de profundidade contra 24 metros de profundidade do Canal Egípcio. Até hoje se sabe que mais de 1 milhão de navios mercantes e cruzeiros de mais de 155 nações já utilizaram essa passagem majestosa e que nesses poucos mais de 100 anos, desde que ele foi oficialmente terminado, foram feitas várias obras de alargamento e expansão para que o Canal do Panamá pudesse comportar a passagem de pelo menos 15 mil navios de grande porte todos os anos. O Canal do Panamá provou ser um componente vital para expandir as rotas comerciais globais desde o século XX até hoje, e com certeza para o futuro. E mesmo tendo passado por uma recente crise hídrica que colocou medo no mundo e uma tensão sobre um possível fechamento devido à falta de água, o Canal do Panamá implementou medidas de segurança para essas mudanças fortuitas, garantindo assim a usabilidade indefinidamente. Ainda assim, como sendo uma das mais importantes passagens intercontinentais artificiais que existem no mundo, é inegável que a necessidade de tal obra é e sempre será grandíssima. Hoje, ele serve como passagem para milhares de navios mercantes com dezenas de centenas de containers e que fazem grande parte da economia mundial continuar girando. Além disso, o Canal do Panamá também se tornou um requisito destino para os maiores cruzeiros do mundo. Sua localização impecável serviu para trazer à vida uma grande nação, que agora recebe todas as outras. Essa imensa obra ficará para sempre marcada em nosso planeta. E com isso chegamos ao fim dessa nossa viagem ao Canal do Panamá, a obra mais difícil e uma das mais importantes de toda a história.